Muito bom dia, pessoal. Começamos o nosso panorama desta semana falando aí um pouquinho sobre as commodities. Temos o trigo no momento caindo 0,25%, o milho subindo 1,34% lá fora. Complexo da soja também todo em alta lá em Chicago, né, no pregão noturno. E a gente tem aí a soja subindo 1,51%, farelo 1,19%, e hoje quem mais vem subindo no complexo da soja é realmente o óleo de soja, que vem subindo 2,13%. Basicamente puxado aí pelo óleo de palma, que também vem subindo forte no dia de hoje. O que a gente pode comentar sobre o clima que passou na semana aí, a gente teve alguns volumes de chuva, a gente pode perceber que a maior parte da chuva pintada aí no mapa está em tom de azul, e tom de azul significa que choveu, mas choveu muito pouco, abaixo de 10 milímetros em média. A gente tem algumas áreas ali em Iowa que choveu melhor, choveu de 15 a 20 milímetros. Em Indiana, que seria nessa região aqui marcado com um ponto em vermelho, que é um estado bem interessante para que chova, né? Porque realmente lá se produz muito milho e muita soja. Então a gente teve volumes um pouco mais expressivos ali, chegando a 40 milímetros. O clima beneficiando aí alguns estados dos Estados Unidos. E lembrando que o Corn Belt pegando aqui seria o mais atrativo de chuva, né? Porém, pegou realmente mais Iowa e Indiana, e Illinois ali pegou um pouquinho também. Para os próximos 5 dias, a gente tem uma perspectiva aí de chuvas novamente para boa parte dos estados aí dos Estados Unidos. Porém, são chuvas que não são muito expressivas, né? Na sua grande maioria são chuvas de 5 milímetros em média. A gente vai ter um pouco ali, de novo, em Illinois e Indiana. Tem um pouco mais de chuva ali em Illinois principalmente, chegando a 40 a 50 milímetros na parte mais ao sul aí. E é uma chuva boa, né? Um estado que realmente estava precisando, um estado que estava castigado aí pela falta de água no solo. Então isso aí traz um alívio para esse estado principalmente. Para a parte de hoje, em bolsas, tivemos dados publicados aí na China, dados que não são muito atrativos, né? Eles estão em um processo de deflação aí, é o menor em 7 anos, e basicamente isso indica que o consumo não está vindo, que eles não estão conseguindo fazer girar a economia, e passa a ser preocupante, porque de novo o Xi Jinping comentou que casas não são para especular, são para morar. Então isso acaba tirando um pouco da ideia de novas construções e tudo mais lá na China. Então é o principal motor lá da China, né? A parte de casas, porque basicamente você tem toda uma engenharia por trás. É o local onde mais jovens trabalham, então mais gente vai ficar desempregada, mais gente desempregada, menos consumo ainda, né? E sem falar que também os jovens lá estão casando mais tarde, não estão casando mais jovens no caso, né? Que antes o processo era o seguinte, eles casavam muito cedo, já compravam uma casa e iam gastando, consumindo para obter coisas para essa casa. E toda essa cadeia ela está deficitária no momento. Basicamente aí o Covid foi um problema, né? Um tiro no pé, por assim dizer. Todos esses lockdowns por tanto tempo acabou que mudou bastante a forma dos chineses consumir. E tá difícil, a economia deles tá patinando, não tá indo para frente. Falam-se novamente em novos auxílios aí. A princípio não vemos nenhum sendo colocado em prática, né? Outra coisa, lá na China, muito calor, nas regiões que produzem milho. Praticamente ali em Henan tá batendo em média uns 38 graus de temperatura. E isso vem prejudicando a parte de cultivo do milho lá na Ásia, na China principalmente. E com isso, eles teriam basicamente que importar mais, tanto dos Estados Unidos quanto aqui do Brasil. Porém, lá na China, parece, não sei se eles não renovaram ou se eles cancelaram as cotas de importação, mas o ponto é que hoje, liberado, eles têm mais ou menos aí uns 7 milhões de toneladas que o governo em si pode comprar, né? Algumas empresas lá podem, dependendo do local onde elas estão, elas têm algumas flexibilização, mas num geral é um volume muito pequeno. E só então aí pode-se esperar uma compra, a princípio, de 7 milhões de toneladas de milho, que também não é um volume muito grande, né? Porém, esse volume aí, ele tem chance de ser direcionado aqui para o Brasil.
Mas enfim, sobre as bolsas lá, temos aí Xangai subindo 0,22%, Hang Seng 0,45%. Esse movimento de alta, ao que me parece, é só uma realização dos grandes movimentos de queda que a gente viu lá na semana passada, e hoje aí tem uma leve recuperação, né? Para Japão, 0,48% de queda, temos Coreia do Sul caindo 0,24%, Austrália em queda de 0,54% e Taiwan em leve queda de 0,07%. Na parte da Europa, a gente tem a Europa em alta para o dia de hoje, subindo 0,75%, o Eurostoxx. Temos alta para a Inglaterra, a Alemanha, basicamente todos aí que a gente observa, né? E o que vem no destaque de hoje é aí a França, subindo 0,78%. Para a parte de Estados Unidos, temos aí no pregão futuro, né? S&P subindo 0,01 e Nasdaq caindo 0,01, ou seja, 0-0. Nada demais lá nos Estados Unidos. Aqui para o Brasil, nosso Ibovespa futuro abriu em leve queda também de 0,2%. Para o dólar, temos um dólar mais forte no dia de hoje contra os principais países do mundo, as principais economias, subindo 0,22% no momento, o índice DXY. E temos aí também um dólar mais forte contra moedas de países emergentes. Para o petróleo, temos um petróleo em dia de queda, caindo 0,93%, cotado a $73 por barril. E para os metais, a gente tem aí o minério de ferro também em forte queda, devido a esses dados mais ruins da China. Vale comentar também que a China está aí na máxima de 7 meses da sua moeda, né? Então tá 7,50 o dólar lá, né? Então 1 yuan 7,50 um dólar compra 7,50 yuan. Esse é o ponto. E o minério de ferro agora vem numa queda de 3,46%, cotado a 795 yuans a tonelada. Para o dia de hoje, na agenda, temos só falas de membros do FONC. Vamos ter aí discurso da Mary às 11h30. Vamos ter discurso do Master ao meio-dia. E a 1h temos do Bostic. E basicamente é isso para a agenda de hoje.